posso começar a falar sobre as mulheres da Bíblia, muitas não desistiram, né? Vou começar falando do meu testemunho hoje. Eu não vou desistir. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Tive muitas lutas para estar aqui. Mas eu estou tão feliz de ver vocês aqui. Tantas mulheres que poderiam estar na tua casa. A gente tem tanta coisa para fazer, né, gente? Eu não sei você, mas eu tinha até janta para fazer. Eu fui descongelando tudo, tirando as coisas. Eu falei, Samuel, põe o micro-ondas, deixa aí que eu estou atrasada. Né? Muitas de nós temos coisas para fazer. Mas eu quero te dizer que o Senhor nos chama também para nós termos o nosso tempo com Ele. Amém? E esse é um tempo que nós temos com o Senhor. Estou feliz de ver vocês. Estou feliz que... Sente esse cheiro, gente, ó. Ai, que caldo bom, né? Pelo cheiro tá bom, Eliette? Ó, gente, palmas para Eliette, gente. Mais tarde a gente vai estar ali, tomando caldo, conversando. Mas antes a gente vai conversar sobre as mulheres da Bíblia, amém? Quero orar. Vamos fechar os nossos olhos. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor está permitindo de nós estarmos aqui juntas, reunidas, num só propósito, num só coração, de ouvir do Senhor, aprender do Teu Espírito Santo, saber como lidar, ó Pai, em meio a tantos desafios dessa vida, em meio às circunstâncias, em meio à nossa teimosia, Senhor. Mas o Senhor é bom, e o Senhor nos trouxe nessa noite para mostrar a Tua bondade em cada coração aqui. Eu peço a Tua bênção sobre cada vida, sobre cada família, sobre a família que ficou em casa. Senhor, eu peço, Senhor, que o Senhor os guarde, os livre de todo mal enquanto nós estivermos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém, queridos? Eu vou precisar de um copo d'água. Alguém pode fazer essa gentileza? A Anitta tá ali, ó. Pode deixar aí. A Nigéria tá ali. Eu gostaria de saber quem estava aqui, pelo menos uma ministração do estudo das mulheres. Só para saber. Sim. Ok. Então, eu vou dar uma panorâmica bem geral, que vocês percebem que acho que 1/3 não estava, né? Vocês perceberam, né? Então, essa foi a intenção desse mês, foi nós aprendermos sobre as mulheres da Bíblia. Nós passamos por 4 histórias, né? E é muito interessante, porque a primeira coisa que eu queria trazer para você, dessas mulheres, é que elas são exatamente como eu e você. Elas não foram separadas, elas não foram, né? Mas todas elas viveram propósitos de Deus. Havia sim um chamado e elas simplesmente disseram sim para aquilo que Deus tinha na vida delas. Mas é muito legal você saber que as mulheres da Bíblia, elas são exatamente como você é. O dia a dia, tendo que cozinhar, tendo que passar, né? Solteiras, eram mulheres solteiras, eram mulheres viúvas, eram mulheres casadas, com desafios no casamento, assim como eu e você. Até aí tudo bem? É que eu gostaria de inserir você nessa história. E o nome delas estão na Bíblia, para que nós venhamos a aprender o que fazer e o que não fazer. Amém? Até aí tudo bem? Então vamos lá. Hoje é estudo da Bíblia, tá bom? Então, às vezes você pergunta, não vai ter louvor, não vai ter banda aqui? Não. Nós estamos há 4 terças-feiras, essa é a quinta, né? Quinta terça-feira, que nós estamos aqui estudando a palavra de Deus. Então, se você, né, tá aí, fala, gente, não vai ter louvor? Hoje nós vamos estudar a Bíblia, as histórias da Bíblia, pra gente aprender, amém? Então, como é que foi essas quartas-feiras? Então, eu vou dar um resumão, né? Eu pedi para as minhas amigas pregadoras, né, mandar os resumos das suas mulheres, da mensagem. Então, a primeira mulher
Quem trouxe foi a pastora Belinha ali, e ela falou sobre Abigail. Essa história é incrível, incrível. Por quê? Abigail, se você quiser ler 1 Samuel, pode abrir lá. Vice, põe lá pra gente. Cadê a Vitória? Tá aí? Tá atrás, escondidinha. 1 Samuel 25:3, tá? Você põe, Vi? Porque aí fica mais fácil, porque eu vou ler alguns textos. Eu quero ler 1 Samuel 25:3, tá bom? Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail. Ela era uma mulher inteligente, bonita, mas o seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Algumas versões falam que ele era maligno. Não sei como é que está ali. Não achou, Vi? 1 Samuel 25:3. Algumas versões falam que era um homem maligno. Era um homem que dava trabalho para ele. Maligno, né? E Nabal significa loucura, né? Homem louco. Nabal significa loucura. Obrigada, Elisa. Homem louco. E ela teve que aguentar esse homem doido. Era casada. A Bíblia fala que ela era uma mulher inteligente. Ela era bonita. E o Nabal, cadê? Deixa eu ver. Tem? Continua aí ou não? O marido, porém, descendente de Caleb, era rude e mau em suas ações. Maligno. Né? E ela, gente, olha, eu vou resumir bem rapidinho, porque quem contou essa história foi a Belinha, né? O rei Davi, que na verdade não era rei ainda, né? Ele era um guerreiro, ele estava lá com seus homens de guerra, e daí ele viu lá Nabal, né, no meio do pasto, com seus bichos lá, suas ovelhas, seus funcionários. Nabal era um homem rico, tá? Então, ela era rica, essa mulher, né? Diferente da gente. A Abigail era rica, só que tinha que aguentar o marido, né? E aí, Davi viu eles lá, e Davi foi todo lá, já era um guerreiro, né? Homem de sangue nos olhos, mas ele foi todo educado lá, falou: olha, eu estou precisando beber e comer, você pode dar comida e bebida para meus homens e tal? E Nabal falou não para ele. Falou: quem que é esse Davi aí? Ironizando, porque na verdade, gente, a região toda já sabia quem era Davi, e que ele já tinha sido ungido rei, já sabia, só que ele ainda não era, né, rei, ainda não tinha tomado a posse. E aí, queridas, Davi, como grande guerreiro, né, a Bíblia fala que ele tinha muito sangue nas mãos. Ele era um homem, né, apesar de ser meio baixinho, de estatura, sabe aqueles baixinhos arretados, sangue nos olhos? Esse era Davi. E aí Davi falou assim: ah é? Você falou isso para mim? Pois eu vou matar todo mundo da família. Não era simplesmente Nabal. Então ali havia uma sentença de morte. Os funcionários vieram trazer para quem, gente? Para a esposa. Pelo amor de Deus. Davi falou que vai vir aqui acabar com todo mundo, né? E aí, Abigail, gente, o que a Abigail fez? Abigail, ela respirou fundo. Eu estou resumindo, tá, gente? A Bíblia não fala que ela respirou fundo, mas só para você entender. Ela teve muita paciência. Ela não falou nada para o marido, mas ela foi, pegou tudo que Davi queria, que era alimento, comida, e foi levar para ele. Só que esse homem vivia bêbado, Nabal, porque a Bíblia fala que ela não falou para ele enquanto estava bêbado, né, sogrinha? Não, porque foi a Belinha que contou essa história.
A Bíblia fala que ele estava bêbado, ela não falou nada para ele. Porque, gente, bêbada, você vai falar, entende alguma coisa na hora, gente? Não. Então ela não chegou nele e falou, você falou isso, nossa família vai ser morta, né? Como muitas de nós faríamos. Eu não sei você, mas eu acho que eu faria isso, gente. Né? Chegaria lá nele, Nabal, onde se viu? Você não deu comida para esse homem vai matar todo mundo. Não. Era uma mulher sábia, e ela serviu o rei Davi, e ela foi, gente. Aí eu queria entrar nas qualidades de Abigail para a gente aprender um pouquinho hoje sobre essa mulher. Então olha só, ela era sensata, ela agia com equilíbrio. Quem era louco ali era Nabal. Ela era sensata, uma mulher que pensava. Ela não agia nas emoções, aquele turbilhão de emoções, vai matar todo mundo e agora eu vou te matar. Não, ela não foi para cima dele. Ela parou, pensou, uma mulher equilibrada. Ela falou, o que eu vou fazer? E ela foi servir Davi. E a hora que ela chegou em Davi, ela pediu perdão para Davi de uma coisa que ela nem tinha culpa. Ela assumiu a culpa do marido. Vai pegando aí. Ela assumiu a culpa do marido. Algumas qualidades. Altruísmo, né? Ela era uma pessoa generosa. Ela era humilde. Por quê? Ela foi pedir perdão para Nabal. Quem tinha que pedir perdão, gente? Nabal tinha que ir lá, reconhecer, agachar, se prostrar, Davi, perdão, não foi homem. Ela não foi passiva. Eu falo pacífica, né? Não. Ela não foi passiva. Ela foi proativa. Vai anotando aí as qualidades de uma mulher que dá certo. Ela foi proativa. E aí, queridas, ela foi lá, pediu perdão para Davi, né? Por causa do pecado de Nabal. Ela era uma mulher diligente, já falei, né? Ela ativa. E ela, gente, ela tinha fé, né? Ela cria, preste atenção, é que não dá para ler, mas ela já sabia quem era Davi, que era o escolhido de Deus, o ungido. Ela já sabia, já ouviu falar sobre Davi, e ela creu em seu coração. Quando ela foi servir Davi, ela já sabia que Deus tinha levantado Davi na nação, né? Então era uma mulher também de fé. Amém? Ela era responsável, ela era paciente. Por quê? Enquanto Nabal estava bêbado, porque quando ela foi falar com ele estava bêbado, ela foi paciente, ela não falou nada para Nabal, né? Então ela foi uma mulher responsável, não contou nada a Nabal, até ele ficar lúcido da embriaguez. Abigail, ela esperou o momento certo para fazer a coisa e falar. Tá anotando isso, gente? Quer acrescentar mais alguma coisa, sogrinha? Perfeito. É isso? Então tá bom. A segunda mulher, vou passar rapidinho, tá, gente? A segunda mulher que trouxe foi a Elisa. Foi a Bila. Foi eu? Ah, foi eu. É porque teve uma que eu faltei, né? Foi depois. Tá. Eu faltei porque eu tava, gente, na agenda do Jesus Day, tá? Eu não tava em casa. E aí eu falei sobre Sara, eu ia deixar pro final, né? Por quê? Na minha opinião, biblicamente, olhando as histórias dessas mulheres que eu vou falar, eu acho que eu vou deixar a minha pro final, tá? Porque, na minha opinião, foi a única mulher que escorregou feio dessas histórias aqui. Talvez a mais, né? Talvez Abigail, Ruth teve alguma coisa, mas a Bíblia trata Abigail e Ruth com uma nobreza, é ou não é? Com uma honra, da maneira que elas agiram, né? Então eu vou falar da sua mulher, da Ruth, tá bom? Então, Ruth era casada com um dos filhos de Noemi.
história, tá, gente? Vou fazer um resumão para vocês. E aí, o que aconteceu? A terra toda estava passando dificuldade, fome, né? Então, eles estavam numa época muito difícil. Eles tiveram que sair da terra deles. Então, quem que saiu? A Noemi, o marido da Noemi, a Ruth, o filho da Noemi, que é casado com a Ruth, vocês estão entendendo? E mais um casal que é o filho com a nora da Noemi. Então é um casal, mas os 2 filhos são as mulheres, ok? E dentre essas mulheres tinha a Ruth. E aí o que aconteceu, gente? Aí que eles mudaram lá, e aí morreu o marido da Noemi. Morreu o marido da Noemi, ficaram os 2 filhos. De repente, morreu também os 2 homens. Resumo da história. Estou já resumindo, tá, gente? De repente, somente ficou as 3 viúvas. Vai anotando aí, gente, que dificuldade que essa Ruth passou. E a Noemi também. Ficou a órfã, né? Ficou Noemi, Ruth e Orfa, só as 3 mulheres. Aí a Noemi veio e falou assim: ó, o negócio é o seguinte, eu não tenho mais o que dar para vocês. Vocês nem marido têm aqui, volto para a terra de vocês. Aí a Ruth, ela foi fiel à sogra dela. Linda. Até a morte. Né? Por isso que é uma bênção quando a gente, né, honra a sogra, tá junto. A sogra ajuda a gente no casamento, viu, gente? Fica assim com a sogra. Tem que gostar da sogra, hein? Então, gente, eu costumo falar, eu acho que falei no último, né? Que às vezes eu erro com isso, tá, gente? Estou aprendendo. Às vezes eu tenho um assunto muito importante para tratar com o Géser, né? E eu sei que a Melinha fica do meu lado. E eu solto o assunto no carro, sabe? Tipo assim, Melinha, ouve aí. Então, é muito legal quando a gente tem essa amizade com a sogra. Eu sei que às vezes não é a realidade de todas, tá? Não é. Mas é tão bom quando você honra a vida da sua sogra, quando você, né, não sei qual é a tua realidade hoje, talvez você fala, Mila, não dá para ficar perto da minha sogra. Tudo bem, ora ao Senhor sobre isso. Mas aqui a história é tão linda porque fala de uma fidelidade entre sogra, né? Sogra e nora. E aí, queridas, a órfã foi embora. Quem ficou com a Noemi? Ruth. E elas estavam passando um perrengue, gente. Pensa assim numa pobreza. Por quê? A Bíblia ela relata que a Ruth, ela mesmo muito humilde, porque ela ia ao campo e ela pegava as espigas que sobravam no chão, os restos de tanta fome, de tanta necessidade que essas mulheres passavam. E a Bíblia também relata que ela nunca reclamou. Vai anotando aí, gente. Ruth não reclama das circunstâncias. Vai anotando aí. É mais forte. A mulher da Bíblia que dá certo. Vai anotando aí. Ela não reclamou da situação, pelo contrário, ela se firmou, ela ficou lá com a sogra, né, as 2 juntas. Até que, deixa eu só ler um negócio que eu achei legal. Não são as circunstâncias que devem nos mudar, mas a nossa atitude que mudam as circunstâncias. Anotado? Fala de novo aí. Não são as circunstâncias que devem nos moldar, mas a nossa atitude que mudam as circunstâncias. Eu acho legal você se imaginar nessa história e você pensar, o que eu faria nessa... Eu fico pensando, será que eu voltaria embora para minha casa? Era bem provável. Voltar para minha nação, onde fala a mesma língua. Já que estamos passando fome aqui, a gente passa fome lá. Ô Mila, e tem um detalhe que lá na frente a Bíblia diz que ela deixou lá no Moab pai e mãe.
Então ela perdeu o marido, mas ela tinha pai e mãe, mesmo assim ela escolheu seguir com a sogra. Vocês estão ouvindo Tamanha isso? fidelidade dela. Vocês ouviram? Ela tinha uma família. Mas eu acredito, de repente, né, Elisa? Isso a Bíblia não relata, mas a gente lê entre linhas, imagino eu, que ela viu que se ela fosse embora, quem que ia cuidar da Noemi? Imagino eu, né? Então o amor, né, que ela tinha, a fidelidade era tão grande ali, né, das duas, até que... Eu quero colocar só uma coisa. Pode falar. Eu acredito que ela, quando ela falou, o teu Deus será o meu Deus, ela já tinha conhecido o Deus de Israel. Porque um moabita, ela é uma moabita, Vocês eram estão ouvindo? deuses, né? Tinha muitos deuses. Ela não conhecia o Deus verdadeiro. Quando ela se casa e a sogra dela, a vida, a sogra, levou ela a conhecer o Deus verdadeiro. E aí, tipo, essa mulher era diferente. Ela transmitiu algo real para a Ruth, né? Sim. Então houve essa ligação. Talvez ela encontrou a razão de viver dela, né? Ela encontrou Deus ali. Isso, né? e ela teve uma ligação espiritual com a Ruth. E essa música aí, fizeram uma música, né? Onde fala, teu Deus será o meu Deus, teu caminho meu serás, né? Eu sempre achei que essa música fosse de casal, né? Porque eu já ouvi em casamento, né? Quem já ouviu essa música? Teu Deus será o meu Deus, teu caminho meu será. Essa música é uma cantando com a outra, gente. É a Ruth cantando com a sogra, né? Que coisa linda. Eu canto, eu me arrepio assim, gente, de ver uma história da Bíblia, né? Arrepia mesmo. Não é? Arrepia. É sério, eu fico pensando, meu Deus, será que eu agiria assim? Porque, gente, como é que chama a receita de bula? A bula? Receita de bula, não, receita de remédio, né? É bula? Tá tudo aqui o que a gente precisa. Né? Manual. O que dá certo, o que não dá, tá aqui. Olha que legal. Então, por isso que é legal a gente olhar para as mulheres da Bíblia e falar assim, uau, ela errou aqui, eu não vou errar. Não posso errar, né? É muita falta de sabedoria, né? Se a pessoa erra aqui. Gente, eu vou falar de verdade para vocês. Esses dias, ouvindo as mulheres da Bíblia, eu tô assim, Senhor, eu preciso melhorar. Me ajuda a melhorar. Eu não sei se eu agiria assim. E são mulheres que deram certo, são mulheres cuja história estão na palavra de Deus. Tipo assim, Deus colocou, olha para essa mulher aí, aprenda aí com essa mulher, né? Então, continuando. Ela, né, gente, ficou daquele jeito, mas era uma mulher que continuou. E aí, gente, o que aconteceu? Aconteceu que ela estava trabalhando num terreno de um tal de Boaz, né? E aí a sogra dela viu e falou assim, hoje você vai trabalhar cheirosa na lavoura. Imagina, gente, trabalhar lá, apanhar, né? Milho, sei lá, era milho, era... Cevada, né? Deixa eu ver, espigas, Mas é espiga de cevada. De cevada, né? Xepa. É a xepa. Imagina, né? A sogra falou assim, e a sogra ficou sabendo, e a sogra quis dar uma mãozinha, ajudar, né? E a sogra falou assim, hoje você vai cheirosa lá, né? E Boaz já estava meio que de olhão nela, né? Imagina eu bonitona, estava lá viúva, livre, tem viúva aqui, gente? Hã? A moça não tá aqui, né? A moça quer casar, gente. Só nós, ninguém vai ouvir. A moça quer casar, gente. Né? E aí, vamos orar por ela, tá, gente? Vamos orar porque ela quer casar, gente. Ela, nossa. Quem quer casar? Eu perdi. Hã? Quem quer casar? A moça. Ah, moça. A moça quer casar. Só tá nós aqui, viu, gente? Ninguém Tá gravando. Mas se vocês estivessem aqui na história da Esther, vocês iam compreender. Tá só gravando. Essa parte corta.
Mas, gente, se vocês estivessem aqui na história da Esther... É que a pastora está profetizando já. Ela arrasou na história da Esther, né, gente? Mas ela falou muitas coisas que a gente teve que cortar. Então aí, gente, o que aconteceu? Ela foi cheirosa, ela no campo e tal, e ela falou assim, ó, você vai, né, se arrumar, tudo, e na hora de deitar lá, tal, né, tinha uma certa hora que aí todo mundo ia embora, ia deitar, e ele só, acho que ficava lá guardando, né, a terra dele, e a sogra falou assim, você vai lá deitar com ele, né? Era diferente a cultura, tá, gente? Não tinha esse lance de namoro que a gente tem aqui. Lá é o seguinte, entrava na barraca, casava, entende? Então, ora quem quer a oração pela barraca? Cadê as solteiras? Então, entrava na barraca, já era, né? E aí, Boaz estava lá, e acho que a Bíblia fala que no pé dele, ela deitou no pé dele, lá, tá. A hora que esse homem acorda, gente, a mulher estava lá no pé dele, né? Mas, inclusive, a gente estava conversando hoje, né, mãe, na mesa sobre isso. A Bíblia não fala que ali aconteceu o ato, não, só fala que ela se apresentou diante dele. Não fala que namorou tudo, né? Então, estava lá, enfim, obedecendo a sogra, né? Então, enfim. Então, aí o que aconteceu, queridas? Boaz, claro, estava de olho nela, ficaram juntos. Olha que final lindo, maravilhoso, né? De Ruth. E aí, a Ruth é nada mais, nada menos que a bisavó do rei Davi. Que Jesus descendeu de Davi. É uma mulher que fez, né? Participou da linhagem de Jesus. Olha que coisa incrível, gente. O que Deus faz na vida da gente? Que coisa linda, que história linda dessa mulher, né? É uma mulher que não reclamou de nada, igual eu e você, né? Não reclamou de nada, ela permaneceu, né? Ela confiou, ela ficou lá, permanecendo junto com a sogra, confiando que Deus ia mudar a vida dela, imagino eu, né? Então, olha só, vocês entenderam até aqui, gente? Amém! Terceira história, Esther. Essa mulher é demais, essa rainha maravilhosa. Só que antes de ser rainha, gente, era uma mulher simples, pobre. A Esther Radassa, ela era uma moça sem mãe e sem pai. Foi criada por um homem, uma moça humilde. Por isso que é legal você saber, né, Rainha Esther já cresceu em berço. Não, ela é uma mulher igual a mim, igual a você, né, com os desafios, talvez dificuldade financeira, talvez sem um ombro ali de uma mãe para chorar, sem um ombro de uma mulher. A Bíblia, ela é enfática em falar que ela foi criada por um homem. Talvez sem tirar suas dúvidas, né? Talvez ela tinha muitas dúvidas, não tinha nenhuma mulher. A Bíblia não traz nenhuma conexão dela com mulher, antes dela conviver lá no palácio com a... Como é que chama aquele lugar de muito... No harém, não? No harém. Ela não convivia com mulher. Então, uma mulher talvez de muitas dúvidas. É legal a gente tentar entrar na história, né? E ver o lado dela. Então, essa era Esther. Mas, queridas, a história é linda, maravilhosa. A rainha Vasti, que era mulher do rei Assuero. O que aconteceu, gente? A Bíblia aqui, ela fala que o rei Assuero, ele estava recebendo no seu reino vários homens, mulheres, ricos, pobres. Ele ficou 184 dias mostrando o reino todo dele. Aí ele resolveu fazer uma festa, e aí ele serviu vinho, estava daquele jeito. E a rainha não estava com ele. A rainha Vasti, diz a Bíblia, que ela estava também dando festa, mas com as mulheres, né? De repente o rei falou assim: poxa, minha mulher é linda, porque a Bíblia, ela traz esse relato que a Vasti, ela era uma mulher linda, né? E aí ele queria mostrar essa beleza toda. Talvez ela estivesse, penso eu, embirrada, que fala assim: poxa, o cara tá aí, 184
4 dias com um monte de gente, não mandou me chamar nada e quer me chamar ainda para mostrar para os outros. O que ela falou, gente? Eu não vou. Ela falou não. Naquela época, se hoje é ruim você falar não com o marido, naquela época ela falou não. Vamos falar de época. Naquela época ela falou não. E ela falou não pro rei. Olha que mulher ousada, né? Então, aí o que aconteceu? Depois eu vou falar dela mais pra frente aqui. O que não fazer. Tá bom? Nós vamos aprender com o Vashti também. O que não fazer. E aí, queridas, aí ele ficou irado, chamou os conselheiros dele, falou assim, olha essa mulher, o que nós devemos fazer, o que eu tenho que fazer? Chamou os conselheiros e falou assim, olha, se você não fizer nada, vai se tornar padrão para o reino. Já pensou todas as mulheres mandando, falando não para os homens? Não, manda ela passear. Mandou a Vashti embora lá, né? Foi embora, creio eu, com uma mão na frente e outra atrás, foi lá, e ele falou assim, os conselheiros, vamos chamar todas as virgens do reino. E aí eles foram lá de casa em casa bater, trazer as virgens mais belas, maravilhosas, foram lá. E no meio estava quem? Nada mais, nada menos que Esther. Esther estava lá. E interessante que a mulher, antes de chegar no rei, ela tinha que ficar 1 ano comendo as melhores comidas, né? Se preparando para chegar no rei. E aí a Bíblia conta que o cara que tomava conta das mulheres achou era tipo assim, essa o meu rei vai gostar, entende? E aí colocou ela lá antes de 30 dias antes de entrar na presença do rei, comendo as melhores comidas, né? Se vestindo, passando os perfumes, os aromas lá, né? Se adaptando com a vida. Pois é, se adaptando, né? À luxúria do reinado. E aí a palavra do Senhor fala que o rei amou ela. E é legal porque a moça, ela tratou a parte também para as casadas. Porque é o seguinte, gente, ela, de uma forma ou outra, ela foi arrancada do seio familiar. Isso aconteceu com várias jovens. Por causa de Vashti, muitas mulheres deixaram de sonhar com uma família. Porque é o seguinte, se o rei não quisesse, não voltava lá para ficar com o pai e com a mãe. O que tinha que fazer? Ficar no harém, à disposição do rei. Então, queridas, talvez no coração de Esther teria essa saudade da família, né, do Mardoqueu, que era o primo dela, né? Ela não tinha escolha, sim, mas a palavra do Senhor fala que ela fez tudo o que foi necessário, né? E aí eu fiquei meditando na palavra e aí me veio assim algo que ela tinha que se preparar para estar na presença do rei. E muitas vezes a gente não se prepara, só um adendo, para nós estarmos, né, diante do Senhor. E o rei nos chama, amém? O rei nos chama, nós precisamos nos preparar, ter uma vida de santidade. Ela ficou 1 ano se preparando, né? E muitas vezes a gente não se prepara, a gente não tem a nossa devocional, né? A gente chega de qualquer jeito, a gente ora só na hora de dormir, né? Tá com sono, dorme no meio da oração. Então, para chegar diante do rei, não é de qualquer jeito, ok? Então, essa foi a rainha Esther, amou. Mas aí, queridos, o que aconteceu? Tinha um cara muito mau no reino chamado Amã. Amã era inimigo de Mardoqueu, primo da rainha Esther. E aí, o que aconteceu, queridos? Amã queria de todo jeito matar, porque ele era judeu, odiava Mardoqueu. E aí ele fez o rei dar uma sentença onde todos os judeus iriam ser mortos. Quem que era judia, gente? A rainha Esther. Esther não estava livre da condenação, ela também era judia. Aliás, ninguém no reino sabia, nem o marido sabia que ela era judia, porque o tio dela não deixou ela falar. Então, queridas, o que aconteceu? Aí eu queria ler com vocês, porque eu achei muito legal. Esther 5. Nós vamos ler Esther 5. Deixa eu ver aqui.
Esther 5:1. Aí o povo foi condenado à morte, o povo judeu, tá? E aconteceu o seguinte: antes da gente ler, o tio dela vestiu pano de saco e foi clamar ao Senhor: Senhor, esse povo todo vai ser dizimado. E aí ele estava na praça chorando lá, até que veio alguém contar para ela, falou: olha, teu primo está lá na praça chorando. E aí ela falou: mas o que está acontecendo? Ela falou assim: olha, tem uma sentença contra todo o povo judeu. E aí ela conseguiu falar com o tio dela, e o tio dela falou assim: ó, deixa eu ver aqui, 4, vou ler 4:12, tá? Esther 4:12. Tá lá? Beleza. 4:12. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi por um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam e nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. 3 dias depois, quantos dias, gente? Ela ficou sabendo que ela ia morrer. Vamos se pôr no lugar dela? O que você ia fazer? Eu ia na hora correr pro rei, né? Pelo amor de Deus, Amã fez isso, eu não gostava de Mardoqueu, aí ia contar toda a história, e agora tem sentença de morte, você disse que me ama. Que a Bíblia fala, ele amou. Então imagina, né? Aquele rei açoirão bonito, falando, né, pra ela: te amo, te amo. Então ela sabia que ele amava ela. A coroa estava na cabeça dela. Ela sabia que ele amava ela. Tanto que depois ele fala assim: o que você quer? Eu dou metade do meu reino. O cara era apaixonado por ela. Ela tinha esse livre acesso. Mas a palavra também fala que se você chegasse diante do rei sem ser chamado, era morto. Beleza? Então, o que ela fez? Ela pôs-se a pensar. Vai anotando aí o que uma mulher sábia faz. Ela pôs-se a jejuar e ela foi buscar resposta onde? Na presença de Deus. Não é na hora. Oh Deus, eu aprendo tanto com isso. Eu sou uma pessoa apavorada, gente. Minha mãe tá aí, sabe? Eu iria na hora. Ai, meu Deus do céu, Jéssica, né? Mas uma coisa eu tenho aprendido com a história de Esther, né? Eu acho que eu contei isso quando eu ministrei sobre a Sara, talvez. O que eu aprendo no meu dia a dia com a Esther? Então, por exemplo, eu tenho um problemão para passar pro Géser, né? Vai anotando aí a dica, gente. É dica, tá? Não vou cobrar nada. Aí ele chega, o que eu faço? Eu não chego falando, aconteceu isso, eu deixo ele tomar banho, vai tomar banho. Eu faço uma comida, ponho a mesa. O que Rainha Esther fez, gente? Pôs a mesa, né? Aí a gente vai ver aqui, ela fez um banquete, né? Toda linda, se vestiu depois de jejuar, né? Ficou linda, maravilhosa, lavou, pôs vestes reais, linda, né? Se arrumou depois do jejum, ficou lá. Então, aí o que eu faço, gente? Depois que ele comeu, depois que ele tomou banho, depois que ele descansou, aí eu falo: problema. Anota aí. Dá certo, gente. Dá certo. Por que eu estou contando isso? Às vezes você fala assim: nada a ver. Gente, foi isso que a rainha fez.
3 dias depois, ela falou, imagina o que ela passou nesses 3 dias. Vou morrer. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther, graças a Deus, né, gente, ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou na ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: o que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. O homem era apaixonado, gente, né? Respondeu Esther: se for do agrado do rei, venha com a mãe, então vou dar um jantar. Ela fez isso por 2 vezes. Então, o que eu aprendo com a rainha Esther? Eu aprendo a esperar o momento certo para falar. Entende? Nós, como mulheres, nós precisamos olhar para a Bíblia, aquilo que deu certo. Espere o momento certo para falar. Falar só com o seu marido? Não. Para falar com o seu chefe. Vai lá, serve um cafezinho primeiro para ele. Chefe. Serve um café. Pergunta se ele está precisando de alguma coisa. Não é chegar, abrir a porta. Não sei o que aconteceu com o gás, a caixa d'água, sei lá o que. Estou inventando. Mas tudo tem um momento. A gente aprende com a rainha Esther que precisamos esperar o momento certo para falar. E a outra coisa que eu aprendi com a rainha Esther: jejum e oração. Nós temos essa arma poderosa. Eu me lembro uma época que eu me pus a orar pelo Géser, algo muito específico, por isso que marcou a minha vida. A gente estava numa outra igreja lá e eu comecei a pedir algo bem específico para Deus. Eu falava assim: Senhor, coloca na boca do Géser aquilo que o Senhor quer falar com o teu povo para o dia de hoje, para agora, nesse tempo. E eu lembro que eu estava assim, numa sequência, orando pela mesma coisa. Deus, coloca no coração do meu marido palavras poderosas para este tempo. E eu orei por várias vezes. Foram as pregações mais incríveis que eu já ouvi. Eu lembro de uma delas que eu chorava igual criança e Deus falava assim: eis aí a palavra que você pediu. Uma das palavras era assim: você quer a promessa ou a presença? Essa palavra marcou minha vida. E Deus falou assim: você pediu isso, toma. Então, nós temos arma na nossa vida, que é o jejum e a oração. Nós precisamos ter uma vida de jejum e oração. Não sei você, mas eu luto para fazer jejum, porque eu amo café da manhã, né? Eu amo comer. E o café para mim, e Deus pede o café para mim. Café da manhã eu preciso, parece que a minha barriga, gente, de manhã fica assim, morrer de fome. Então assim, é uma luta. Mas nós temos essa arma poderosa, jejum e oração. Nós precisamos. Gente, é para qualquer coisa na vida. Remédio, jejum e oração. É para tudo, é igual babosa, gente. Cura de febre é câncer. Né, que minha sogra ama. Então, a rainha Esther, ela esperou, né? Ela buscou em Deus um conselho. A gente precisa buscar. E agora eu quero terminar falando da minha mulher, da mulher que eu preguei sobre Sarai, né? Sarai, porque era o primeiro nome de Sara. Queridas, essa era uma mulher companheira de Abraão. Companheira. Pensa assim, Deus chegou em Abraão, já estou na quarta história, tudo bem até aí, gente? Chegou lá e Abraão falou assim: Abraão, sai do meio da sua parentela e vá para um lugar onde você não sabe ainda, mas eu vou te mostrar. O que Abraão fez, gente? Saiu da parentela dele, né? O que essa mulher fez? Foi junto atrás. Junto atrás do marido. Quem recebeu a palavra foi o marido. Ela foi uma mulher obediente, uma mulher companheira, foi atrás, né? Não sei se é você assim, eu me sinto assim. Agora só contando coisa mal de mim, né, gente? Mas eu me sinto assim, né? Eu vejo assim, o meu marido um desbravador, né? Alguém que Deus fala e dá visões, e
sou eu atrás aqui, né? E para mim tá tudo bem, porque a palavra manda eu auxiliar, eu ser obediente, honrar. Eu demorei para entender isso. Eu falava, gente, quando eu obedeço, eu falo assim, às vezes eu me sinto uma idiota. O inimigo fala, você é idiota. Você, olha, o que ele está fazendo com você? Não sei, só eu que já me senti assim, gente. Não deixa eu passar vergonha. Eu demorei para entender que a honra, a submissão, melhor dizendo, é uma bênção. É uma bênção ser uma mulher submissa. Por quê? Porque eu faço a minha parte e Deus faz a dele. Você entende o que eu falo? Eu preciso fazer a minha parte, eu preciso ser submissa. E eu vejo muito Sarai assim, atrás de Abraão. Tudo que Deus falava para Abraão, lá estava Sarai. Tanto que, quando chegaram os anjos lá que falaram para ela, olha, você vai ficar grávida. Abraão virou para ela e falou, vai fazer comida para eles. Lá foi Sara fazer comida. Obediência. Anota aí também, submissão. Uma coisa interessante, gente, que eu aprendi com uma amiga minha. Submissão não é omissão. Você ser uma mulher omissa é diferente de ser submissa. Mesmo porque, se você olhar a história de cada uma delas, de Abigail, de Esther e de Ruth, elas foram proativas. Entende? Amém? Até aí? Amém. Então tá bom. E aí eu fiz. Eu não terminei de contar, né, gente? Todas conhecem Sara, a história de Sara, sim ou não? Né? Que aí é uma mulher estéril, ok? Deus muda o nome dela, dá um filho para ela. Só que nesse meio, é isso que eu queria entrar, 3 mulheres da Bíblia que pisaram no tomate, escorregaram. Para mim foi Sara. Talvez dentre todas elas, Esther, Ruth, Abigail, a Sara escorregou no tomate. Porque Deus tinha uma promessa para ela: você vai ser mãe. E Deus, gente, se você lê na palavra dele, ele falou várias vezes para Abraão: vou te fazer pai de nações. Se ele é pai de nações, ela é o que, gente? Mãe de nações. E ela sabia que Deus já tinha essa palavra nela. E ela não soube esperar. Vai anotando aí também. Uma mulher que dá certo é uma mulher que espera a palavra, tenha paciência, né? E Sara, ela infelizmente, ela falou assim: bom, já que Deus falou que Abraão vai ser pai de nações, eu não posso ter filho, eu vou pegar minha escrava Agar e vou pôr para deitar com meu marido. Né? E nós aprendemos aqui que essa atitude dela, até hoje, prejudicou homens e mulheres. Acontecem guerras, que é a guerra lá, gente, entre palestinos e o povo de Israel, né? Eu falei quando eu ministrei a palavra, eu fui lá e eu entrei em Jerusalém, que é Israel ali. A diferença da geração de Ismael, que é o filho de Agar, da escrava, e a diferença de Isaac, que é o filho dela. Jerusalém, que é Israel, aquela coisa linda, maravilhosa, tudo limpinho, as ruas limpinhas, aqueles coqueiros maravilhosos, tudo lindo. Aí eu fui visitar Belém, que Belém, onde Jesus nasceu, é Palestina. Lá na Palestina, você entra, gente, sabe aqueles muros assim, cheios de prisão? Na hora que você pisa na Palestina, aqueles homens armados assim, sabe? Uma sujeira. A geração de Ismael, uma sujeira. Desculpa se tem alguém descendente aí, eu tô falando o que eu vi lá, tá? Não tem calçada lá, é entulho misturado com terra, nas calçadas, não tem lei para isso. Uma sujeira. Até hoje a decisão de Sara prejudica até hoje, que é a guerra lá que a gente vê lá na faixa de Gaza. Vocês estão me entendendo? Que são os descendentes de Isaac com os descendentes, né, da Sara, Ismael, meu Deus, da Sara e de Agar, né? Então, para mim, o que fazer, né? O que a gente pode
pode fazer para não cair nessa da Sara? Esperar, gente. Se Deus falou, Ele vai fazer. Tenha paciência. Também às vezes a gente pensa que é só uma questão quando é Ele, mas às vezes a gente não sabe esperar, porque essa questão de dar tinha um pouco da cultura. É tanto que aconteceu com Jacó e os filhos das concubinas foram contados nas tribos. Mas Abraão tinha uma palavra específica sobre ele. Então não é só sobre pecar, é sobre não fazer o que o Senhor tem na sua vida. Vocês ouviram, gente? Era uma cultura, e era mesmo, né, dos homens terem mais mulheres, tanto que tinha, né? E aí é o que ela está falando. Havia uma palavra específica ali, e ela não soube esperar, entende? Então, para mim, a outra que escorregou no tomate foi a Vashti, que foi a mulher do rei, né? Marido da Esther. Fez ela perder a coroa. Ela foi totalmente, ela desonrou o marido dela. Então, diante das pessoas, porque eu imagino que ele havia falado, eu vou trazer minha mulher para vocês conhecerem, e ela não apareceu. Ele foi totalmente humilhado. Então, no trato, né, diante das pessoas, como é que você trata o seu companheiro? Como é que você, filha, trata a sua mãe na frente das pessoas? Nós precisamos aprender essa cultura de honra. Vashti, ela perdeu a coroa. Nós não podemos perder a nossa coroa. Nós precisamos honrar as pessoas. Entende o que eu falo, gente? Amém? E a outra mulher que está no meio dessa história é Zeres, né? Zeres, gente, ela está na história da Esther. Quem foi Zeres? Foi a mulher de Naamã. A Zeres, quando Naamã, oh meu Deus, Amã, né? Amã, não Naamã, gente. Quando Amã veio falar assim, nossa, né, tá no papo, Mardoqueu vai morrer, tal, bababá. A rainha Esther me chamou para o banquete junto com o rei Assuero, né? Eu tô como é que chama? Tô no auge, enfim. E aí ele chega para ela, para essa Zeres aqui, que é a mulher de Amã, ela dá uma ideia maravilhosa. Ela fala assim, por que você não constrói uma forca para ele? Essa é Zeres. Aí, o que aconteceu no final da história? Depois você lê lá o livro de Esther, é maravilhoso, tão curtinho, que você lê numa sentada só. A forca que a mulher dele sugeriu para ele foi para enforcar o marido. Vamos tomar cuidado com as ideias que a gente dá para os maridos? As ideias que a gente dá para as amigas? Nós temos que pensar. Essa foi Zeres. Eu não vou ler, né? Mas essa ideia foi terrível, né? Levou o marido dela para forca. A mesma forca que ela deu a ideia e o marido dela morreu, né? A mulher ficou viúva. Mas enfim, queridas, essas são as mulheres que a gente estudou. Tem muitas mais outras mulheres. Mas eu queria compartilhar com você que todas elas eram mulheres sofridas. Você percebeu? Todas elas eram mulheres que lutavam ali para sobreviver. Enfim, né? Sara, Ruth, viúva pobre, Esther era órfã de pai e mãe, enfim. E aí, queridas, eu falei assim, pensei, quais são as qualidades que a gente tem que imitar, que eu estou terminando já, tá? Que eu estou trazendo aqui pra gente. Elas foram proativas, né? É a capacidade que uma pessoa tem de resolver problemas da maneira autônoma, antecipada. Nós precisamos pedir sabedoria para o Senhor. Senhor, como que a gente age nessa situação? Eu preciso me movimentar ou não? Preciso ficar quietinha. Sara, o que tinha que fazer, gente? Fica quieta. Ela se movimentou, foi atrás de Agar, né? Mas as outras, né? O que Esther tinha que fazer? Tinha que tomar uma atitude.
Então nem sempre é igual para mim e para você. Esther teve que tomar uma atitude, Sara tinha que permanecer, né? Então buscar essa sabedoria do Senhor, né? Outra coisa, elas agiram na hora certa, na hora que precisava agir. Todas elas agiram. A Abigail, ela tinha uma sentença de morte, ela foi atrás de Davi, pediu perdão pelo esposo, né? No final da história, que eu não contei, que não dá tempo, o homem morre, Nabal morre, aquele homem maligno. O rei Davi gostou dela, mandou buscar, ela casou, virou esposa de Davi. Então ela foi proativa, ok? A Ruth também, né, gente? Ela foi proativa porque o que a sogra dela falou, ela foi fazer. Ela foi proativa, ela não ficou lá chorando, perdeu o esposo, não. Ela levantou, foi trabalhar. Tudo tem o seu momento. A Bíblia não traz se ela teve seu momento de luto, né, de repente. Mas eu imagino que ela passou um momento de luto, de sofrimento, as duas ali juntas, né? Mas a hora que tinha que ir lavar o rosto e para cima, ela foi proativa. Amém? Então, as qualidades que nós devemos imitar: proativa, mulheres que se movimentaram, mulheres que agiram mesmo com medo. Medo não pode paralisar você. O perfeito amor lança fora todo medo. Vai para cima, mulher. Amém? Amém. Que mais, gente? Elas não fugiram, mas elas enfrentaram as situações. Não adianta você ficar trancada no seu quarto, luz apagada, lá na cama. Não vai resolver o teu problema. Jejum e oração resolve. Anota isso. Jejum e oração. Vai para a presença de Deus e pergunta: Senhor, é para eu ir ou para ficar? É para eu fazer ou para não fazer? É para eu atender ou para não atender? Né? Amém? Todas elas tiveram que passar pelo tempo de espera, tiveram que ter paciência, né? Abigail não contou nada para Nabal. Ela ficou quieta, na hora certa depois ela falou, né? Ela esperou, teve paciência. A Ruth, ela teve paciência, né? Ela ficou viúva, teve que trabalhar, e no momento certo Deus honrou a vida dela, deu um Boaz, né? Deu um Boaz na vida dela. A Esther também esperou o tempo certo para falar. Amém? Tem tantas outras mulheres que a gente pode conversar, contar, mas eu queria assim, não é instigar você, mas a ler mais a Bíblia e tentar aprender com essas mulheres da Bíblia. Amém? Amém. É importante, gente, porque essas mulheres, elas sofreram e sofrem talvez a mesma coisa que você e eu sofremos, né? Circunstâncias, dias difíceis, igual eu comecei contando aqui para você, mas o detalhe é aquela frase no começo, né? Como que a gente age nas circunstâncias? Qual é a nossa resposta? Né? Por exemplo, a rainha Vashti, ela teve o direito de falar não, talvez porque ela estava irritada com o marido dela, né? Mas a gente tem que ter sabedoria. O que ela tinha que ir? Mesmo sem ela querer, ela, né, tinha que ir. Então, sabe, esse tipo de problema, Senhor, me dá uma solução, eu vou, eu não vou, eu fico, não fico. Então, assim, a minha oração, a palavra de hoje é para nós nos animarmos, para nós lermos mais a Bíblia e aprendermos mais com essas mulheres da Bíblia. Amém? Amém. Amém? Você pode ficar de pé? Eu quero dar a oportunidade para 3 mulheres falar o que mais pegou entre essas mulheres. Você que veio hoje, você que veio, escutou a Elisa falar, você que escutou a Moza falar, você que escutou a Melinha, para você trazer para nós assim uma experiência tua sobre o que fazer, o que não fazer, alguma característica dessas mulheres que falou: Mila, olha, sabe, ela agiu assim, igual eu falei, eu não sei se eu agiria assim. Alguém que fala? Alguém tem algo para compartilhar? Né? Alguém fala: Mila, eu já errei nisso, mas Deus está falando comigo. Eu queria abrir
Camila, eu posso falar um negócio? Pode, rapidinho? pode. Então senta, gente. Não, é rápido. Pode sentar. Não, pode sentar, gente. Ah, é? É. Agora Você fiquei com fala, vem cá. vergonha. Vem cá, vem cá para as mulheres te ouvirem. Ah, é? É. Boa noite, mulheres. Eu só queria fazer um comentário. Eu sei que é bastante difícil para nós mulheres, e isso é difícil para mim também, né? Foi uma barreira difícil para eu transpor. Então a ideia não é acusar ninguém, é só trazer um pensamento para a gente poder refletir. Que eu percebi nessas mulheres, em todas elas, talvez não passou por aqui hoje, nesse momento aqui, porque o tempo é curto, mas se você pegar um livro para ler em casa, de cada uma dessas histórias, uma característica que é comum a todas elas, essas 4 mulheres, é a submissão. Pode prestar atenção, lê devagar a história, você vai ver que Sara, ainda que tenha tido esse deslize que a pastora falou, ela era uma mulher submissa ao seu marido. Você vê que interessante que lá, em primeira... não sei se dá para colocar aí, 1 Pedro, deixa eu pegar aqui. A carta de 1 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 5, diz assim, falando de Sara aqui, pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam cada uma ao seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Aí ele diz assim, dela, de Sara, vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Então, Sara era uma mulher submissa. Se você ler devagar a história de Ruth, vai ver que uma das principais características de Ruth foi a submissão. Como ela era submissa a cada orientação que Noemi dava, a humildade dela, por isso Deus honrou ela da forma que honrou. Se você ver a história de Esther, de igual forma, ela foi tão submissa quanto. Ela era submissa ao seu tio, Mardoqueu, a toda a orientação que o seu tio deu, ela se submeteu e ela foi submissa ao rei também. Por isso que o nome dela está aqui na Bíblia. Só existe 2 mulheres que têm os seus nomes na Bíblia como livro, Esther e Ruth. E a outra mulher, qual que era? Sara, Abigail. Leia a história de Abigail. É sensacional, gente, é sensacional. A submissão dessa mulher. O dia que a Melinha falou, quem não veio perdeu. Ela destacou isso. Ela tinha um marido que o nome dele significava insensato, loucura. E mesmo assim, ela era uma mulher submissa ao seu marido. Você vê que interessante, isso é um recado pra gente. Eu não sou submissa ao meu marido porque ele é assim, assado. A Bíblia não está perguntando isso. A Bíblia quando fala para os filhos, honre os seus pais e suas mães, honre os seus pais. Ele diz se os seus pais forem bons? Não, honre os seus pais. E aí a Bíblia fala, esposas, sejam submissas aos seus maridos. Aí está escrito lá, se eles forem bons? Não, se submetam. Eu acho legal a gente pensar sobre isso, porque a gente vive hoje num tempo muito difícil. Eu acho que é o tempo mais difícil que a gente vive, onde a família está sendo totalmente desestruturada, porque houve essa inversão de papéis, né? A mulher hoje ocupa o lugar do homem na sociedade. O homem perdeu a sua identidade. Então, o que a gente vê hoje? O homem está perdido. E como o homem está perdido, os filhos ficaram, por consequência, perdidos também. Porque quem dava o limite para os filhos numa família, na sociedade, desde que o mundo foi criado? O homem. A mulher tinha a função de cuidar, de zelar, né? Mas o limite, né? A formação do caráter, o sim, o não, vinha do pai, da figura do homem. Só que com esse negócio do feminismo, inverteu-se os papéis. Então o homem hoje, ele é sem identidade. Você vê o homem, ele não sabe, ele está perdido, gente. Porque se perdeu esse valor, se corrompeu isso. É interessante que nessa troca de papel, aí acaba que o homem ficou mais omisso. A vida comum do lar da Bíblia pede para o homem ser
Mas a mulher, nesse papel, né, de tomar essa questão feminista e tudo mais, e de que não, e se impor, fez o homem ficar mais omisso. Ou seja, ela leva o papel de mulher, que tenta fazer o papel muito do homem, fica sobrecarregada, não está exercendo a forma natural dela de ser mulher, uma bagagem muito mais do que pode ser levada, e depois volta a culpa para o homem, da omissão, de não participar. Cobra dele uma atitude que ela mesma coibiu, né? Isso, perfeito. Todo mundo ouviu o que ela falou? Perfeito, né? A gente rouba o papel do homem e depois cobra dele de não cumprir o papel que seria dele. Então, assim, eu digo que é difícil porque a sociedade, ela está impondo para nós mulheres uma cobrança da gente ter postura, de fazer e de acontecer e sabe? E a gente que somos cristãs, a gente fica meio que nesse fogo cruzado, né? Entre o que o mundo está impondo para a gente e o que a Bíblia fala. Né? Então você está no seu trabalho, você faz um comentário e tal, do seu esposo, a sua amiga já logo fala: ai, larga dele, que isso, você não tem que suportar isso, pra quê? Deu, levou, sabe? Não é assim? Então a gente fica assim, às vezes nós mulheres ficamos confusas, porque essa cultura, de toda maneira, o mundo tenta colocar na nossa mente, e muitas vezes a gente acaba absorvendo sem perceber. E aí, como cristã, a gente acaba prejudicando o nosso marido, corrompendo. Então, foi excelente, a Mila falou, a postura dela, a Bíblia que citou Sara, mas a gente aqui na Casa Viva pode citar o teu exemplo, Mila, de verdade, não estou puxando o saco. A Mila tem um exemplo para a gente copiar, de submissão, de honrar o marido, de respeitar. Eu observo e eu aprendo. Eu acho que a gente pode ir para casa hoje levando essa reflexão. A gente tem as mulheres da Bíblia e a gente tem também a nossa pastora aqui, que está perto de nós, que fala: mulher da Bíblia, mas naquele tempo. Não, mas a Mila é um exemplo para a gente hoje. Então, eu acho que a gente podia sair pensando sobre isso. Eu quero ser uma mulher como uma mulher da Bíblia. Eu quero ser uma mulher na questão de submissão, um exemplo como a minha pastora. E a gente não aceitar essa imposição que o mundo está fazendo conosco, de que nós somos liberais, nós somos feministas, que a gente tem que ser respeitada e tal, e não sei o quê. Entende, gente? Submissão não é desrespeito. Não é desrespeito. Nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. E nós não assumimos e não aceitamos a cultura do mundo. O que rege a nossa conduta e a nossa cultura é isso aqui. É a Bíblia. Então, digamos não ao feminismo, digamos não à cultura que se impõe às mulheres do nosso tempo. Amém? Amém. Amém. Perfeito. Acabei falando muito, desculpa. Eu queria falar um pouquinho para solteiras. Quantas solteiras a gente tem aqui? Bastante, achei que tinha menos. Então, abrindo um pouquinho a minha vida, uma das coisas que eu aprendi com Sara, é engraçado, porque faz uns anos atrás, eu fico até nervosa, pegar o microfone, mas uns anos atrás, eu conheci uma pessoa, né, eu estava solteira, e eu estava, gente, no melhor tempo da minha vida, super fitness, linda, maravilhosa. Sabe quando você está se sentindo assim, gente, minha vida profissional, estava no fórum, eu falei, gente, está tudo funcionando bem, só falta alguém. E mamãe sabe assim, eu nunca fui assim, eu quero casar. Não, eu quero casar depois dos 30, porque minha carreira, blá blá blá. Uma pessoa mais centrada. Só que chega num tempo na nossa vida, a irmã casou, a irmã mais nova, a amiga casou e tudo isso. Eu falei, gente, só falta alguém. Só está faltando alguém. E quer saber de uma coisa? As pessoas falavam pra mim, você é muito fanática, você espera demais, se você ficar assim, você vai ficar solteira, blá blá blá. Eu falei, então talvez não precisa ser esse Boaz todo que a gente quer, né? Esse Jesus Cristo na Terra. E pode ser uma pessoa que tenha princípios cristãos, e daí eu conheci um filho de pastor. Só que
a gente precisa entender, meninas, que o Senhor ele tem um propósito na sua vida e não é qualquer pessoa. Você não precisa de qualquer pessoa para exercer o propósito que o Senhor tem na sua vida. E eu entendi isso sofrendo, né? Minha mãe me aconselhou, meus pastores me aconselhou. Inclusive eu cheguei a falar assim, sabe, eu sinto que eu tenho que ter cuidado, porque pode ser meu Ismael, né? Que é o de Sara, né? O filho da escrava. Mas mesmo assim, na paixão, é bonzinho e tal, os pastores falando, era um relacionamento à distância, gente, mas o que eu sofri nesse relacionamento, eu tive crise de ansiedade que eu não tinha, eu sofri muito, eu desagradei meus pais, porque eles eram totalmente contra, então eu ficava naquele fogo cruzado, e o Senhor falava, é tempo de terminar, e eu ficava, Senhor, só, né, tal, e não sei o que, mas eu gosto, e eu tô apaixonada, e eu fiquei nesse relacionamento por quase 4 anos, 3 anos e pouco, e eu desenvolvi tanto problema, tanta crise de ansiedade, uma pessoa que dizia ser uma coisa e não era. Então, assim, com tudo isso, o que eu aprendi? Quando eu conheci o Thiago, que é meu marido, primeiro que eu nem acreditei, né? Quando eu terminei o namoro, eu tava assim, tão ferida emocionalmente, que eu falei, Senhor, eu não quero, porque eu não tenho estrutura. Quando o Thiago começou a conversar comigo, eu falava, Senhor, eu não tenho estrutura nenhuma para ficar pensando, tipo assim, conversando, sabe? Se envolvendo emocionalmente, e depois não dá certo também, e você sofre. E daí o Senhor me deu uma palavra. Ele não me deu só uma palavra, Ele me mostrou quem eu era nele. E Ele me deu paz. E eu falei, no momento assim, que eu achava que era totalmente nada a ver, certeza que o Senhor não quer isso, porque eu não estou emocionalmente, só que o Senhor quis. E o Senhor antes falava assim, eu tenho urgência que você termine, eu tenho urgência, mas eu não tinha coragem, porque eu vou ficar solteira, eu tinha 32 anos. Então e o Senhor tinha tanta urgência que não demorou muito. Só que por causa de uma má escolha, porque eu cheguei até a noivar, e eu ficava com aquele medo e tal, e graças a Deus que eu escutei alguns conselhos, mesmo ali na minha, né, eu era apaixonada, mas eu escutei alguns conselhos e fui. Então o conselho que eu tenho para as solteiras, o Senhor tem o tempo e o propósito. E com tudo que o Senhor me ensinou, foi que quando eu casei, que eu estava, né, antes a gente acha assim, nossa, que o marido é tudo que a gente quer, tudo que a gente quer eu preciso de um marido. Só que o ensinamento do Senhor, quando eu casei, eu falei, Senhor, o Senhor é o meu marido, o Senhor é o meu propósito, sabe, com o Tiago, sem o Tiago, o Senhor é o meu propósito. A nossa primeira submissão das meninas solteiras são os nossos pais. Então, se você quer ser submissa, eu vou ser submissa ao meu marido. Não, eu estou pronta para o meu marido. Você não é submissa aos seus pais, provavelmente você não vai ser uma esposa submissa. Porque a submissão a gente aprende em cada etapa da nossa vida. E eu não era uma pessoa que falava, mãe, eu vou fazer o que eu quero, tá? Não é isso que eu fazia. Só que a gente precisa entender antes da gente entrar, porque quando a gente entra às vezes por caminhos, a única forma que você vai sair deles é através de uma dor. Então a gente tem que ter cuidado, meninas, tem que ter cuidado onde que a gente entra, porque talvez, não vai acontecer nada, é só um namorinho cristão, mas você não sabe as marcas do seu coração que isso vai trazer, você não sabe o quanto que pode, a gente precisa entender o poder das conexões. O poder das conexões com as pessoas. Por isso que o Senhor fala muito sobre congregar. Então a gente precisa ter cuidado com isso, com as conexões que a gente faz e que podem mudar as nossas vidas. Sabe, hoje eu tenho que lidar com dores emocionais. Você fica com dores emocionais, você fica com dúvidas emocionais que você não precisa ter. Então, assim, não é qualquer coisa um namoro. E quando eu fui com o Thiago, foi engraçado, porque eu cheguei para ele, uma das primeiras vezes que ele me chamou, assim, para tomar um café, eu falei, qual é a sua intenção? O que você quer? Eu sei que às vezes parece demais, né? Cada um tem sua história, nem sempre é igual,
Mas eu falei com ele, olha, uma coisa que o Senhor tinha me pedido aos 16 anos, que eu recebi uma palavra, é que a forma do meu relacionamento seria diferente. Isso é uma palavra específica que eu recebi. Então eu falei para ele, qual que é a sua intenção? E ele falou, a minha intenção é encontrar uma esposa e eu não quero namorar. E foi justamente o que o Senhor tinha falado para mim, que seria dessa forma para mim. Só que eu não esperei o tempo do Senhor, como Sara. Ela quis, eu vou namorar, a distância, o que tem, é filho de pastor, sabe? Mas não era para mim. E não era para mim. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Se você tem uma palavra específica para o Senhor, não abra mão dela. Porque o Senhor tem um propósito muito legal. E as solteiras, nossa, como é bom ser solteira, sabe? Ser casada é maravilhosa, é ótimo. Só que você se preocupa realmente com as coisas do Senhor. Então, não fique afoita. Eu sei que é difícil, mas quando a gente casa, é que a gente vê que o desafio muda completamente. É maravilhoso? É maravilhoso. Só que é uma outra época. Essa época que você tem agora, você não vive ela mais. Então viva no Senhor, se apaixone pela vida. Tem outras coisas tão lindas, tem meninas tão lindas. Então, era isso. Falei demais. Vou cortar um vídeo, tá?